Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. Apresentação JG Serviços. Patrocínio Iocan Alimentos, Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui na Vale TV, pelo canal 14 UHF e também da NET e pela Vale TV Play. Eu sou o jornalista Felipe Nabinger e nós continuamos dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Leopoldo. A Vale TV, cumprindo o seu papel de TV cidadã, mais uma vez conta com uma programação toda especial para essas eleições tão diferentes devido ao coronavírus. É uma eleição sem apertos de mãos, com distanciamento, mas ainda assim muito importante para os próximos 4 anos dos nossos municípios. A gente lembra sempre que as eleições cidadãs 2020 têm a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, o patrocínio de Iocan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais e Tecnolar 30 anos. Tudo que você precisa está na Tecnolar. Aqui ao meu lado hoje está o candidato do PSOL à Prefeitura de São Leopoldo, o professor Célio. Uma boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu queria, primeiramente, agradecer esse espaço da TV Vale, que eu acho que é muito importante para a democracia, criar esse espaço para que a gente possa, os candidatos, falar um pouco das suas ideias e dos seus projetos. E eu queria saudar a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras de São Leopoldo, aqueles que, na verdade, constroem a cidade, faz a cidade melhor a cada dia, aqueles que sonham numa cidade boa para si, para os seus filhos, enfim, saudar todas essas pessoas de lutas da nossa cidade. Professor Célio, antes da gente entrar nas perguntas, eu quero que o senhor se apresente. Quem é o professor Célio, em 1 minuto, quem é o professor Célio que quer ser prefeito da cidade de São Leopoldo? Então, eu sou o professor Célio, tenho 42 anos, sou professor da rede estadual de ensino aqui em São Leopoldo e eu comecei a fazer política desde muito cedo, com 13 anos, nos movimentos sociais, movimentos populares, especialmente ligado às comunidades eclesiais de base, onde eu aprendi a fazer uma política ligada ao bem comum, e a política mais voltada para aqueles mais necessitados, em defesa daqueles que mais sofrem na sociedade. Embora desde a adolescência eu tenha participado da política, a política eleitoral, a política partidária mesmo, é a segunda vez que eu sou candidato em São Leopoldo, sempre uma campanha pequena, mas com muita esperança. Em 2016 a gente lançou uma campanha para ser uma alternativa aqui em São Leopoldo, uma campanha pequena, e agora em 2020 de novo a gente está aqui dialogando e esperamos que as pessoas olhem com carinho para a gente, para a nossa candidatura, que tem muita coisa boa para dialogar com o povo. Perfeito, E agora a gente começa então a nossa sabatina, a nossa lista de perguntas, lembrando que o candidato terá 3 minutos para responder a cada pergunta e que essas perguntas, elas são as mesmas a todos os 4 candidatos. Eu começo falando, professor Célio, sobre a questão de emprego e renda, a questão econômica do município de São Leopoldo. Estima-se que cerca de 30% do produto interno bruto do município esteja nas indústrias. E São Leopoldo conta com um polo tecnológico, conta com zonas e distritos industriais que são bastante importantes. Como no seu governo o senhor pretende fomentar essas empresas, trazer mais empresas para São Leopoldo e, consequentemente, mais emprego? Então, São Leopoldo ela faz parte de uma região, que é o Vale dos Sinos, que é uma região que historicamente é bastante desenvolvida, teve um desenvolvimento de indústria muito grande, Então, e essa região ela perdeu um pouco disso por causa de um processo, até de uma conjuntura internacional, que desde a década de 80 houve um processo de desindustrialização do Brasil, por conta de toda a crise que a gente tivemos. Houve tentativas de retomada, mas mesmo assim a gente precisa recuperar essa vocação do Vale do Sino, Claro que a gente pensa na nossa cidade, mas isso não se faz só com a cidade isolada, É preciso, primeira coisa, a gente buscar diálogo com outras prefeituras da região para a gente tentar articular regionalmente uma força para desenvolver e trazer empresas de médios e grandes portes. Eu vejo que sozinho, com a conjuntura que a gente está, se torna mais difícil. Junto ali, dialogando,
abertamente com outros municípios, é mais fácil a gente trazer empresas de médio e grande porte. Mas o mais importante é a gente fortalecer aqueles que mais geram emprego, que são os micros e os pequenos empresários. A nossa proposta vai priorizar essa faixa, né? Então, a maior parte da absorção da mão de obra está nessas, né, no pequeno lojista, no cara da lancheria, principalmente nos bairros, né? A gente tem andado pelos bairros e tem visto muito empreendimentos. E aí a gente pensa em criar microcrédito, né? É importante a prefeitura ter uma linha de microcrédito para facilitar, para incentivar esses pequenos e médios empreendimentos, ter formação, capacitação, porque muitas vezes a pessoa abre um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, mas falta algum tipo de conhecimento técnico, seja na área de gestão, na área de administração, na área de finança, e a gente criando cursos que capacite as pessoas, eu acho que para facilitar. E tem uma coisa que a gente chama da economia solidária, que é justamente você juntar o cara que faz um pão com o cara que vende, aí juntar alguém, sabe, você junta o microempreendedor individual, aquele que faz uma coisinha para complementar a sua renda, e criar ali um modo deles conseguirem distribuir o seu produto, né, com mais facilidade. Então, o foco da nossa gestão vai ser o micro e pequeno empreendimento, mesmo para criar uma independência financeira da cidade e, ao mesmo tempo, buscar parcerias com outros municípios para trazer empresas de grande porte. E aí você vai precisar também ter curso de formação, capacitação para empregos que necessitem de uma capacitação melhor, né? Principalmente para a juventude, né? Com certeza. E o senhor falou de micro e pequenos empresários, uma questão muito importante para São Leopoldo também é o comércio, né? Sim. E muita gente vê nos planos de governo de vários candidatos a questão da revitalização da Rua Grande, da Independência, que é uma das principais, um tradicional centro comercial da cidade, né? Mas é o suficiente, né? Porque também tem que se olhar aquele comércio de bairro. Sim. O que o senhor tem em mente aí para o comércio de São Leopoldo, que foi bastante afetado por causa da pandemia? No mundo inteiro foi bastante afetado, e é preciso dizer que, infelizmente, a gente não teve, por parte do governo federal, que é uma crítica que a gente tem feito também, um plano geral de enfrentar a pandemia, né, na área econômica, porque a pandemia trouxe um problema econômico que não tinha como os prefeitos, os governadores fugir, pegou todo mundo de surpresa. Então, cabia, principalmente ao governo federal, dar uma resposta, né, através de medidas, e a gente não viu isso, né? A única coisa que foi feita foi o auxílio emergencial, e assim mesmo o governo federal foi a reboque, né, do Congresso, que na verdade propôs auxílio emergencial. A gente tem uma ideia de fortalecer principalmente os comércios nos bairros, né? A gente tem um comércio forte ali na Rua Grande, e fortalecer esse comércio com bairro, principalmente com o que eu tinha falado da iniciativa de criar linhas de microcréditos, né, para esses fortalecer, ajudar a quem está empreendendo com cursos profissionalizantes, né, na área de empreendedorismo, e a gente precisa principalmente fortalecer o consumo, né? É uma coisa que necessita muito. Como é que a gente fortalece o consumo? Eu costumo dizer que alguns projetos de transferência de renda, como a gente tem o Bolsa Família, eles não são, quando você pensa na política da sociedade, isso não é gasto do governo, né? Porque aquilo que o governo investe com transferência de renda volta para o governo através do aquecimento da economia. Então, a saída também seria a gente estudar uma maneira de complementação dos programas federais, né? Já tem os programas federais, o município pode complementar, né, gerando renda para que, fazendo esses programas de transferência direta de renda, para que fortalecer e aquecer o comércio, né? Sim, porque a gente vê, né, a gente fala sempre que ali a Rua Grande ela é um foco, mas o comércio de bairro também vem crescendo muito, né, professor? Pois é. E uma questão também que é muito relevante em São Leopoldo é a questão da segurança pública, né? A gente vê, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que enquanto alguns municípios que fazem limite com São Leopoldo tiveram redução, por exemplo, no número de homicídios, São Leopoldo, de janeiro a setembro de 2019 e de janeiro a setembro de 2020, manteve a taxa de homicídios acima de 30, né? Então, mais de 30 pessoas perderam a vida de forma violenta. É claro que há também redução, por exemplo, no roubo de veículos, teve uma redução de 27% no mesmo período. No seu governo, caso seja eleito, professor Célio, o que o senhor pretende fazer
fazer, né, para mudar um pouco essa realidade da segurança, já que São Leopoldo é uma das maiores cidades e também apresenta então esse nível, né, de insegurança, esse nível de violência ainda muito alto? Falar de segurança, a gente sempre fala em curto, médio e longo prazo, né? Isso é uma coisa já conhecida, né? Embora na política nem sempre se trabalha com longo prazo, nem com médio prazo, né? A longo e médio prazo, não tem nada melhor para combater a segurança, não inventaram ainda, do que você dar oportunidade, né, de formação, de emprego para os mais jovens, né? Eu trabalho com jovens, né, no ensino médio, e você vê como muda a perspectiva quando o jovem vê que ele tem um horizonte, vamos dizer assim, dentro da vida legal, né? Que ele pode estudar, trabalhar, né? Quando o jovem perde isso, ele não acredita que pode, ter um futuro, ele acaba se desiludindo e se torna presa fácil para a criminalidade. E a criminalidade hoje, em São Leopoldo, ela está muito mais ligada à questão de tráfico de droga, né? É um dos principais elementos. E a curto prazo, né, que é aquela que a população mais se preocupa, porque a violência está acontecendo agora, a gente tem uma ideia de fortalecer muito o que a gente chama de inteligência policial, né? Investir em investigação, inteligência, porque assim, a gente pensa muito, claro, que é preciso você botar na rua viatura, botar na rua policial, armar a polícia, né? Mas isso é uma tentativa paliativa que não resolve a violência. Ela combate a violência, mas é aquilo que você falou, ela é como se você tem um cobertor curto, né? Você puxa de um lado e descobre do outro. Você diminui a criminalidade, mas aumenta o roubo de carro. Diminui o roubo de carro, mas aumenta ali, né? Como é que você combate a violência do modo geral? Com inteligência, porque a inteligência vai ajudar na punição do crime. E aí só quando você consegue dar uma punição para o crime, que você consegue diminuir. Né? A maioria dos crimes hoje não são resolvidos, né? Aproveitando aqui, ainda temos uns minutinhos dessa resposta, seria então investindo na Guarda Municipal na questão de inteligência. De inteligência, auxiliando um trabalho somente inteligências tecnológicas, né? Para conseguir resolver as principais demandas assim, de crime, né? Quando você tem uma alta resolução, né, você consegue diminuir a criminalidade, né? Que é uma coisa que a gente tem um problema ainda no Brasil, claro. Né? O Brasil é o país que menos investe em inteligência policial. Sim. Né? Porque talvez seja uma coisa que não se vê muito, né? A população vê muito o policial na rua, né? Mas não vê o que está por trás, né? Num processo de investigação. Né? Perfeito. Estamos aqui conversando com o professor Célio, que é candidato a prefeito de São Leopoldo, nessa nossa sequência de entrevistas com os candidatos. Agora um assunto, né, que também é bastante importante para o cidadão leopoldense e que em toda eleição ele volta, que é, óbvio, a saúde pública. A gente está no meio de uma pandemia, mas eu estou falando especificamente do Hospital Centenário, que recebeu algumas melhorias agora para atender essa demanda justamente da questão do coronavírus e dos pacientes por ele infectados. Mas o que acontece depois, né? Professor Célio, o que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde pública do município e, claro, com atenção especial ao Hospital Centenário? A primeira coisa que a gente defende sempre, né, a nossa campanha, mas o pessoal como um todo, é um partido que está sempre defendendo e pautando a defesa do SUS, né? Saúde pública de qualidade para a população, né, brasileira. E nós pretendemos muito fortalecer, né, o SUS, fortalecer os conselhos de saúde, que é importante que a sociedade, a população esteja pensando as políticas públicas de saúde junto com o gestor, né, junto com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura. O fortalecimento do controle social é uma coisa que a gente pretende fortalecer. Em questão do Hospital Centenário, tem duas coisas. Primeiro, a gente fazer uma auditoria nos contas, nos gastos, nos contratos, né? Porque a gente sabe que, por mais difícil que esteja a saúde, tem dinheiro, governo federal, governo estadual, governo municipal investe dinheiro. Se não está funcionando bem, a gente pode melhorar só fazendo essa auditoria para melhorar os gastos, né? Não seria uma auditoria só para procurar crimes ou culpados, mas seria uma auditoria para melhorar, racionalizar melhor os gastos. Uma outra coisa é a gente pensar que o Hospital Centenário ele atende vamos dizer assim, ele atende a doença, né? Ele é um hospital já para UTI, para cirurgia, para aquela quando você tem uma situação de doença já agravante.
E uma forma de diminuir essa demanda, essa pressão no Hospital Centenário é você fortalecer aqueles aparelhos de saúde que atendem a pessoa antes, né? Principalmente se você cria um programa de exames na rede municipal, né? Vamos dizer assim, programas de oferecer exames para a população, você consegue detectar doenças que futuramente vão precisar do Hospital Centenário, mas que pode ser tratada antes, né? Com isso, você tem que fortalecer as unidades básicas de saúde. Eu acho que precisa de mais uma unidade de UPA, por exemplo, que é média complexidade, né? Que vai ajudar a diminuir um pouco a incidência no Hospital Centenário. Saúde da família, né, para que, principalmente você usando os agentes de saúde para dar uma educação popular, para questão de alimentação, né, de tratamento de saúde, porque tudo isso você consegue diminuir um pouco a pressão no Hospital Centenário, né, quando você consegue tratar já do problema antes de se agravar, né, você consegue ali nas unidades básicas de saúde, né. Uma outra demanda que tem muito é a questão de especialistas. Sim. Né? Os especialistas são mais difíceis, né? Que também, a nosso ver, vai ser resolvido se você consegue ali, né, já através de exames de unidades básicas de saúde que funcionem, né, que atenda a população, você consegue resolver. Claro. Então a gente sempre fala assim que a saúde no Brasil ela sempre se preocupa mais com a doença do que manter a saúde, né? Então a gente sempre pensa na saúde como depois que a pessoa já está doente, mas o principal é você botar o foco ali antes da coisa acontecer. Com certeza. Bom, professor Célio, o senhor é da área da educação, como já relatou na sua apresentação, e a próxima pergunta é justamente sobre esse tema. Os dados do último Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, de São Leopoldo, que são referentes a 2019, mas foram divulgados aqui em 2020, né? Eles mostram que São Leopoldo ficou abaixo das metas projetadas tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais do ensino fundamental. O que o senhor pretende fazer para que a cidade, o município, na sua rede pública, consiga atingir as metas estipuladas e consiga melhorar o ensino fundamental? Primeiro, a gente dizer assim, uma coisa que é importante, que a gente fala que o nosso programa de governo ele é interligado, ele não gosta de ver coisas assim, saúde, educação, claro. Tudo tem um só. Por exemplo, nessa questão da educação, a gente falou um pouco antes da segurança, né? Então, a educação é importante, e a questão do emprego, né? Para você ver, a pessoa vai ter uma boa educação vai facilitar a questão do acesso ao emprego, mas também a questão da segurança e até a questão da saúde, né? E educação para nós, não só porque eu sou professor, mas ela é um centro, ela é central, né? Claro. E eu acredito assim que você tem que fortalecer duas coisas para melhorar os índices, né, da educação. Primeiro é você oferecer uma estrutura de qualidade, né? Escolas equipadas, né? Com uma boa acesso à alimentação, à merenda escolar, você conseguir colocar internet nas escolas e preparar os professores para trabalhar com isso, porque a gente trabalha na escola, eu também sou professor, e às vezes a gente se pega assim, a gente usa muito pouco a internet, né, para a questão de pesquisa, de estudo, que é uma ferramenta que pode ser muito boa, né, para o desenvolvimento da educação. E tecnologias, enfim, então é importante. Porém, o material humano é mais importante, né? Então, a preparação dos professores, porque hoje a gente tem, os gestores têm uma mentalidade de que a educação é gasto. Então, para diminuir os gastos, joga os professores dentro da sala de aula com uma carga horária exorbitante e ele não pensa que quando o professor está em casa, está estudando, está pesquisando, está pensando em estratégias pedagógicas. Para o gestor aquilo não é trabalho, né? Sim. E aí não há incentivo para que o professor busque uma formação melhor, busque o estudo. Isso é uma coisa que a gente pretende incentivar muito, né? A qualificação do professor, né? Ter a qualificação formal, que ele possa buscar um mestrado ou uma especialização, como a qualificação nas escolas, com curso, com a formação permanente, né? E uma coisa importante é quando o aluno vê vamos dizer assim, ele sabe que ele vai chegar a alguma coisa com a educação, ele tem vamos dizer assim, ele se envolve mais com aquilo. Claro. Então, por exemplo, eu acho que o Vale do Sino precisa pensar numa universidade pública aqui.
Para que o jovem, desde o ensino fundamental, ele comece a ver no horizonte dele a possibilidade de estudar. Isso vai melhorar a educação, né? Porque isso vai criar uma esperança mais, né? Para o jovem, e você tendo um jovem motivado para estudar e um professor bem qualificado, fica mais fácil a gente atingir os níveis de educação, né? Com certeza. É uma preocupação da população leopoldense e também, até de certa forma está ligada, né, porque os professores e os próprios alunos dependem muitas vezes do transporte coletivo. O transporte público é o próximo tema, a próxima pergunta, professor Célio. Professor Célio, a tarifa do ônibus de São Leopoldo, se nós pegarmos os 4,30, sem aquele desconto de compra antecipada, esses 4,30 eles estão acima de 20 capitais brasileiras no valor da tarifa. Esse valor, nesse preço, a gente pode discutir se ele está correto, se não está, mas esse preço, ele justifica a qualidade que está sendo entregue para a população de São Leopoldo e o que o senhor pretende, caso eleito prefeito de São Leopoldo, fazer para melhorar a questão do transporte público? Primeiro dizer, não justifica, né, a qualidade, não só a qualidade em si do transporte, mas o que ele atinge, né? A gente vê que em São Leopoldo falta muito, tem muitos lugares descobertos, né, pela malha assim, de transporte público, né? Então, uma coisa que a gente pretende fazer primeiro é você fazer uma análise da malha viária, assim, então, vamos dizer assim, de onde atinge, das linhas, né, dos itinerários dos ônibus, para procurar atender a maior parte da população. Uma coisa que é difícil na gestão pública é que é difícil você mexer numa caixa preta do transporte, assim, dos gastos, para você analisar se esse valor de 4,30 é um valor justo ou não. É difícil você fazer isso, a gente vê isso não só em São Leopoldo, mas nas cidades médias e grandes, como que existe assim, quase com a máfia do transporte público, de empresas, e você não tem, o gestor nem ninguém tem acesso, né, vamos dizer, à planilha de custos e gastos das empresas para saber se isso é justo, né? Então as empresas, elas quase obrigam, né, elas se impõem um preço, um valor de uma tarifa, e muitas vezes o gestor, por conveniência política, acaba aceitando. A gente acha assim, essa tarifa muito alta para a cidade como São Leopoldo, e pensando que não atinge, né, a população, assim, não consegue oferecer um serviço a contento para a população, e a qualidade também, né, de ônibus, que a gente pretende também debater isso, né? São Leopoldo precisa de ônibus, por exemplo, vamos pensar na qualidade de ônibus, ar-condicionado nos ônibus. Para nós em São Leopoldo não é um luxo, né? Quem mora aqui pega cidade bem sabe, quente. Né? Cidade muito quente e muito fria, né? Então, extremos. Assim, a qualidade, o trabalhador que pega o ônibus, né, e que todo dia sabe bem isso, né? E, professor Célio, um tema que é bastante caro ao senhor e à sua campanha, né? O meio ambiente. A gente tem aqui um cartão postal de São Leopoldo, que é o Rio dos Sinos, mas a gente sabe qual é a realidade, né, desse rio. O que o senhor pretende fazer aí para tentar transformar, não só na ideia, mas na prática, o Rio dos Sinos em um cartão postal e as suas propostas para o meio ambiente? A gente colocou no nosso programa uma palavra que a gente gostaria assim, que ficasse um pouco marcada a gente, que é a palavra ecossocialismo, né? Que é uma maneira de você pensar uma harmonia entre o meio ambiente e as pessoas. O que seria essa harmonia? Claro que a atividade humana, em geral, numa cidade, numa urbanização, ela vai exigir, né, certas perdas ali para o meio ambiente, talvez vai impor, mas é possível criar o maior equilíbrio possível, porque a gente pensa que a preservação do meio ambiente é uma pauta também de qualidade de vida, de bem-estar. Quando você anda em a gente tem andado em algumas vilas, alguns bairros da cidade, a gente vê pouca arborização, né, pouco espaços verdes, poucas praças. A gente teve aqui em São Leopoldo, a última gestão investiu muito em praças, algumas praças, houve reforma de algumas praças, mas sempre no centro, né? Então, alguma praça da biblioteca, ali a Praça dos Correios, mas a gente viu praças em localidade, por exemplo, Itapema, eu estive andando lá e a gente encontrou lá uma praça totalmente abandonada, né? Então, a gente podia citar outros lugares de praças, de locais públicos abandonados pela gestão. E a gente é muito importante isso quando você pensa nas vilas, nos bairros, porque isso é qualidade de vida. Claro, né? Com certeza. Ter contato com o ambiente cuidado, né? A qualidade,
o próprio clima que a gente falou na questão dos ônibus, né? Envolve a questão do clima, envolve a questão de saúde, envolve a questão de bem-estar, porque é um espaço público bem cuidado, arborizado, é um lugar de lazer também para a família, enfim, principalmente para a juventude dos bairros. Então essa combinação, essa é uma prioridade para nós, né? Criar essa harmonia entre o meio ambiente, né? Claro. E aí fazer um estudo ali na questão do Rio dos Sinos para que a gente possa pensar ali ações, né, que valorizem, que revitalizem o Rio dos Sinos, não só para o meio ambiente, mas também para a cidade, né? O Rio dos Sinos é uma coisa da cidade, né? Não pode ser esquecido. Né? Com certeza, e até por ser algo da cidade, a última pergunta para encerrar, né? Temos um tempinho mais curto para essa última resposta, mas caso o senhor seja eleito, o senhor será o prefeito dos 200 anos do município de São Leopoldo em 2024, completa-se 200 anos da imigração e também do município. O que o senhor pretende fazer, né, para marcar esse momento histórico e, é claro, né, por que o senhor aceitou tentar aí ser prefeito em um momento como esse? Eu acho que a questão dos 200 anos, né, eu acho que é muito importante essas datas, porque elas marcam a identidade da cidade, né? E São Leopoldo, para mim, os 200 anos teria que ser uma festa da cidade de São Leopoldo. O que quer dizer isso? São Leopoldo tem uma história marcada, claro, pela migração alemã, mas ela também tem uma história marcada pela presença dos povos negros, dos povos indígenas. Por exemplo, São Leopoldo é uma das cidades que mais tem casa de religiões de matriz africana, né? Eu, por exemplo, sou evangélico, mas esse povo tem que ser respeitado, né? E eu tenho muito carinho com a tradição africana, e a gente tem que mostrar, tem que dizer, ó, eles estão presentes, né? Não só escondido lá né, como se a cidade não tivesse, né? A gente faz às vezes, isso tem que aparecer muito nas nossas festas, né? Na festa é um lugar onde essa pluralidade da cidade deve aparecer. O carnaval, o hip hop, né? A própria cultura alemã, eu acho que tudo isso tem que ser fortalecido para que a gente faça assim uma celebração de 200 anos que mostre toda essa pluralidade da cidade. Bom, a gente do pessoal, né? Aí não é só eu, né? Mas o pessoal, como partido em São Leopoldo, no Estado e no Brasil, a gente tenta criar uma alternativa política, né? Que seja a favor dos menos favorecidos, né? Dos trabalhadores, dos pequenos empresários, da população LGBTQIA+, dos negros e negras, das mulheres. E a gente não encontra na política tradicional essas vozes presentes assim, e uma defesa intransigente dessas causas. Então eu me coloquei como candidato a prefeito para representar essa alternativa que o pessoal tenta ser, né? E estamos aí construindo, né? Embora com pouco dinheiro, né? Sem muita estrutura, mas eu acho que a gente está conseguindo bem dialogar assim, com a população. Muito obrigado, professor Célio, candidato a prefeito do município de São Leopoldo. A Vale TV vai seguir realizando essas entrevistas com os candidatos a prefeito. Você acompanha tudo no canal 14, o HF da NET, e também na Vale TV Play. Muito obrigado ao senhor, uma boa noite. Muito boa noite a todos e a todas, e espero que a população do São Leopoldo aí possa pensar bem nas suas escolhas. E a gente tem dito assim na campanha que a gente tem na campanha um discurso entre o medo e o ódio, né? E a gente está entrando ali com um discurso de esperança, né? Não votar por medo daquele candidato, nem por ódio daquele, mas votar por um projeto de esperança de uma vida melhor. Então, peço que olhe bem aí a nossa candidatura, nossos candidatos a vereadores também estão colocando seus nomes aí nessa alternativa, e torcer aí para que o povo possa fazer a sua escolha, né? Tá, então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, um forte abraço a vocês e, é claro, eleições cidadãs aqui na Vale TV. Até mais!